Bom, agora nós vamos falar de algo muito bacana com vocês. A cidade de Juiz de Fora é conhecida pelo pioneirismo e prosperidade que vem desde a criação do povoado. A memória cafeeira, industrial, comercial, tudo isso fez com que o município se tornasse referência na zona da Mata Mineira e até do país, viu? A nossa equipe preparou uma matéria especial para te contar um pouco dessa história. Parte do arquivo em imagens dessa reportagem foi disponibilizado pelo Instituto Teuto-Brasileiro William Dilley. Vamos assistir. Juiz de Fora é berço de pioneirismo em Minas Gerais e no Brasil. 3 estradas foram fundamentais para o início do desenvolvimento econômico da cidade: o Caminho Novo, a Estrada do Paraibuna e a União Indústria. A cada nova rota que se abria, o progresso ganhava espaço. Em 1713, Luiz Fortes Bustamante Sá chega no povoado de Santo Antônio do Paraibuna e constrói uma fazenda. Segundo o historiador Roberto Dilley, o homem era juiz de fora, um tipo de cargo do governo judiciário português. Quando as pessoas chegam na nossa casa, você recebe uma visita de fora, invariavelmente perguntam por que chama juiz de fora. E nós, por tradição oral, respondemos instantaneamente, porque vinha um juiz de fora para cá, para atender aqui, para julgar aqui. Isso não é verdade. Eu lamento estragar essa versão tão romântica, porque a versão oficial não é tão romântica. O juiz de fora tinha algumas atribuições, ele julgava alguma coisa. Como hoje nós temos as varas de família, varas criminais, são especificidades do direito. Este juiz de fora que vem para cá, ele vem para cá porque ele era um homem muito afeito a brigas, a encrencas, um encrenqueiro por natureza. É uma personagem que não merece nenhum aplauso. Ele havia brigado no Rio de Janeiro, muda-se para cá, constrói aqui uma fazenda, uma sede da fazenda, que dá o nome a toda a região, que é o nome do cargo dele, juiz de fora, que isso era muito comum. E depois ele briga aqui também, e daqui ele muda para São João del Rei, briga lá também. Por onde ele passa, existem processos. Não é uma coisa, eu lamento estragar o romantismo com uma história tão triste, mas infelizmente a história é a verdade. Mais de 100 anos depois, em 1840, Henrique Alfeld chega à cidade para a construção da Estrada do Paraibuna. O engenheiro alemão também foi o responsável por idealizar a Avenida Barão do Rio Branco. O Henrique Guilherme Alfeld, ele é considerado o fundador de Juiz de Fora, porque quando ele chega aqui em 1840, já existiam 3 povoados. No bairro Santo Antônio existia já um povoado, que foi gerido pelo Antônio Dias Tostes, que era um grande proprietário das terras. Ali existiu o Santo Antônio de Juiz de Fora, com 1.400 moradores, sendo que mais da metade eram cativos, eram escravos africanos. Já existia São Francisco de Paula do Rio do Peixe, que é hoje Torreões, e já existia Paula Lima, que na época chamava Nossa Senhora da Assunção do Engenho do Mato. Alfeld chega, ele abre uma estrada, dando sequência à Estrada do Paraibuna, é o engenheiro responsável, contratado pelo governo de Minas. Quando ele chega nessa região, ele abre uma grande reta, que na época começava o que é hoje a Rua São Sebastião e até Altos Passos, que é hoje a Avenida Rio Branco. E nesta reta surgem ali as primeiras casarões, que são os fazendeiros do café, que moram nas fazendas ao redor, e começam a construir ali as suas casas, seus bangalôs, até seus palacetes, seus sobrados. Então Alfeld é o fundador da cidade, por isso que ele não só traça a cidade, as ruas, a Rua da Califórnia, que é a Rua de Alfeld, né? E outras ruas. As ruas é uma cidade que nasce planejada, é a cidade de Juiz de Fora. Nesta época, o desenvolvimento do povoado era baseado na agricultura cafeeira, o que atraía grandes empreendedores para a região. Mariano Procópio Ferreira Lage foi um deles. Jovem e visionário, o fazendeiro foi o responsável pela criação da companhia União Indústria, em 1853, e pela construção da primeira estrada pavimentada da América do Sul, que leva o mesmo nome. Mariano Procópio, ele é natural de Barbacena, da região de Barbacena. E ele percebe uma grande dificuldade no escoamento dessas grandes safras de café. Então, como ele viajava muito para a Europa, para os Estados Unidos, lá ele tomou conhecimento de um sistema de pavimentação de estradas. Ele cria a Companhia União Indústria, ele propõe ao governo imperial, consegue uma concessão para explorar por 50 anos essa estrada, que ligaria Juiz de Fora a Petrópolis. E por ali
toda essa riqueza cafeeira, ela segue até chegar ao porto do Rio de Janeiro. Mariano Procópio fundou a colônia Dom Pedro II, contratando alemães e tiroleses para trabalharem nas terras, onde hoje é a Cidade Alta. Acontece que essa colônia agrícola, ela tem dois problemas. O primeiro, que as terras não são férteis, não são terras apropriadas para grandes produções agrícolas. E a segunda dificuldade que ele encontrou é que, embora todos os imigrantes alemães e austríacos e tiroleses tenham sido contratados como agricultores, na verdade 85% deles tinham profissões diferentes, não eram lavradores na agricultura, não tinham nenhuma experiência na agricultura. Então é uma colônia agrícola que já nasce condenada a um insucesso. De acordo com o historiador, os imigrantes foram os grandes responsáveis pela mudança de perfil do município, que passou a ser um polo industrial a partir de 1864. Porque eles tinham conhecimento industrial, eles começam pequenas manufaturas, pequenas indústrias de fundo de casa, e elas vão crescendo, e eles se tornam grandes produtores. Simultaneamente existem mais de 9 cervejarias, grandes cervejarias, fábricas de fundição, de mecânica, fabricam elementos agrícolas para o país, carroças, carruagens, fabricam de tudo. Então, o Juiz de Fora, ele recebe esse boom industrial, ele deve isso aos imigrantes alemães e tiroleses. É impossível um parque industrial tão grande que havia em Juiz de Fora não ter lugar para o desenvolvimento de um comércio, né? Então o comércio cresce junto, ele começa o comércio na Praça da Estação, todas as cidades vizinhas vinham comprar, se abastecer em Juiz de Fora. Juiz de Fora é o grande entreposto da Zona da Mata, ainda hoje é. Aqueles que nos visitavam, eles desciam na Praça da Estação. A Praça da Estação fervilhava. Todos os hotéis, toda a Praça da Estação, ela era rodeada por grandes hotéis. Ainda hoje ainda tem alguns ali que contam essa história, que nos permite, mas haviam muitos mais, né, que não existem, foram demolidos. O comércio nasce na Praça da Estação. Anos depois da chegada dos imigrantes, Bernardo Mascarenhas se mudou para a cidade e criou a companhia têxtil que levava o nome dele. Durante uma viagem para o exterior, o empresário conheceu a energia hidrelétrica e a trouxe para a cidade, criando em 1889 a usina de Marmelos, primeira hidrelétrica da América do Sul. Como ele tinha conhecido o Thomas Alva Edison nos Estados Unidos, que 6 anos antes havia produzido a luz elétrica, a luz hidroelétrica com a força da energia hidroelétrica, ele adquire a cascata do Marmelo, no Rio Paraibuna, para produzir energia elétrica para tocar a sua indústria, para ser pioneiro na América do Sul. E realmente um grande pioneirismo, porque a produção de eletricidade é tão grande que ele passa também, ele ganha a concessão da iluminação pública. Então, Juiz de Fora é a primeira cidade a possuir iluminação pública e energia hidroelétrica da América do Sul. O pioneirismo também se estendeu ao turismo. Em 1902, o comerciante Francisco Batista de Oliveira iniciou a construção do Cristo Redentor do Morro do Imperador. O local foi inaugurado mais de 20 anos antes do Monumento do Corcovado no Rio de Janeiro. Seguindo um costume português, o Batista de Oliveira havia adquirido a região onde é hoje o Morro do Cristo, para colocar um cruzeiro. Ele olha e não fica satisfeito, então ele concebe uma ideia que é pioneira no Brasil, de colocar uma imagem do Cristo, não um Cristo ressuscitado, vencido, um Cristo fracassado, pregado numa cruz, mas um Cristo ressuscitado, que é a imagem de um Cristo com as mãos estendidas abençoando a cidade. Então, é pioneiro em Juiz de Fora. Às vezes nós recebemos amigos do Rio de Janeiro, nos levamos a passear no Morro do Cristo, que é uma atração turística nossa. Eles falam, vocês copiaram da gente, né, o Corcovado. Não, o Corcovado surge 26 anos depois, no Rio de Janeiro. O nosso é pioneiro. Então eu faço questão disso, que o Corcovado de Juiz de Fora, o Morro do Cristo de Juiz de Fora, é pioneiro ao Corcovado do Rio de Janeiro. O pioneirismo de Juiz de Fora também está no cinema. Segundo o historiador, o município foi o primeiro da América do Sul a construir um cinematógrafo, apenas 2 anos depois dos irmãos Lumière em Paris. A cidade saiu na frente de grandes centros, como o Rio de Janeiro, sede política do país, São Paulo e Buenos Aires, na Argentina. Também foi em Juiz de Fora a criação da primeira associação comercial do estado e a terceira do país. O primeiro Banco de Minas, Banco de Crédito Real,
a Academia Mineira de Letras, a Academia Mineira de Imprensa, entre tantas outras inovações. Eu sugiro que passem a conhecer um pouquinho mais da história de Juiz de Fora, que vão amá-la muito mais. Porque Juiz de Fora é pioneiro no transporte público, é o primeiro através dos bondes, Felix Schmidt, um imigrante alemão, é pioneiro na na estação telefônica, no cinema. Juiz de Fora chegou a ter 27 cinemas, tinha 6 jornais diários. Juiz de Fora é pioneiro também na parte da cultura. E vai por aí afora, nós poderíamos ficar aqui falando de pioneirismo durante muito tempo. Juiz de Fora é realmente uma cidade pioneira e ela merece o nosso abraço, merece o nosso amor nesse aniversário de 170 anos. Parabéns, Juiz de Fora. Parabéns, Juiz de Fora.